Ford parou de fabricar carros aqui no Brasil, mas nem por isso deixou de trazer lançamentos. E hoje a gente está com o principal lançamento da marca para esse ano de 2021. Já teve, é claro, do novo Mustang, mas o Bronco, esse SUV raiz com capacidade off-road, é de fato a principal novidade que a marca traz aqui para o Brasil. E vai ter teste em estrada de terra e com lama também. Mas para que o vídeo não fique tão longo, a gente dividiu a avaliação do Bronco Sport em duas. Nesta primeira você vai conhecer os principais destaques do modelo e como ele anda na cidade e também em viagens. A gente começa então pela frente, porque aqui não tem símbolo da Ford na grade do Bronco. A gente tem sim o nome do modelo em grande destaque nessas letras brancas envoltas por essa grade cinza. E esse mesmo elemento ele também contorna os faróis do carro que usam a tecnologia em LED. A assinatura da lanterna e também a assinatura do guia de LED, da luz de rodagem diurna, ela é esse elemento redondo e ela se projeta para cá, para o centro da grade com esse outro filete. E tem um outro detalhe aqui, os faróis de neblina também usam a mesma tecnologia em LED. E a gente percebe o seguinte, é uma frente robusta, é uma frente alta e o capô ele é longo. E a gente consegue inclusive ter a dimensão de um capô bastante longo quando a gente está dirigindo o Bronco. O Ford Bronco ele vem para cá para o Brasil em versão única, é a Wide Track. E ela é equipada com esses pneus de uso misto, pneu Pirelli Scorpion, junto com essas rodas de 17 polegadas. A ideia aqui é que a gente tenha uma altura do pneu maior, ao contrário, por exemplo, de outros modelos que usam rodas de 18, 19 polegadas, a ideia aqui é que ele tenha mais capacidade off-road com um pneu mais alto, justamente para que a roda não sofra tanto em um fora de estrada. E um outro elemento aqui na lateral é esse aplique preto em plástico sem pintura que contorna os paralamas, vem pela soleira das portas e encontra aqui o para-choque traseiro. A função disso aqui é muito simples, é evitar que as rodas joguem pedras justamente na pintura. E quando a gente abre a porta, a gente percebe ó, que ele vem junto com a porta. Então isso aqui evita que a gente bata a pintura, a lataria, em algum outro objeto. E aqui embaixo também tem uma proteção, inclusive maior, para evitar justamente esse tipo de impacto. As portas têm um fechamento bastante suave, eu até fiz mais força do que deveria. E aqui atrás, um outro grande destaque do Ford Bronco está nessa tampa do porta-malas e no que tem aqui dentro. Em uma condição normal, o porta-malas do Bronco já é bastante grande, ele tem capacidade para 580 litros de bagagem. Mas se os bancos lá dentro forem deitados, aí ele passa para quase 1.500 litros. Mas o grande destaque ele está nas formas de abertura que ele possui. Eu posso abrir só o vidro, aqui por esse lado, e aí já consigo então levantar apenas o vidro. A gente percebe inclusive aqui, ó, desembaçador e limpador traseiro e inclusive os amortecedores aqui nas laterais. E além do vidro, e eu não preciso fechar ele, posso fazer a abertura total da tampa. Como eu disse, ó, eu posso deixar o vidro aberto e soltar a tampa, que ela não vai bater, ele não vai cair. E aqui está um outro grande destaque do Ford Bronco, é essa tampa que serve como cobertura das bagagens, que ela pode inclusive servir de mesinha. Mas antes de eu falar dela, vamos falar aqui do revestimento. A gente tem um material aqui até um pouco emborrachado nessa parte aqui de baixo. A roda também é um pneu Scorpion da Step, é um pneu, o mesmo inclusive o de rodagem, não é uma roda de liga leve, mas é o mesmo pneu que a gente usaria no restante do carro. Então não tem, por exemplo, um prejuízo da dirigibilidade. E aqui o material emborrachado é um material de limpeza muito fácil. Em cima, essa tampa aqui, ela é genial. Primeiro porque eu posso rebater a metade. Eu jogo ela para lá e consigo ter esse acesso. Se a gente estiver num camping, estiver em algum local que precisa medir alguma coisa, a gente tem aqui, ó, uma régua aqui com a inspeção aqui com polegadas, centímetros aqui, até uma régua a Ford pensou para esse equipamento. Bom, fechando a tampa, eu consigo usar ela como uma mesa. Basta liberar essas duas travas aqui, eu vou correr ela mais para cá para fora, consigo travar ela de novo nessa outra posição aqui,
Vamos ver o encaixe certinho. Aqui, ó. Aqui feito os dois encaixes. E aí a gente tem esses pezinhos aqui, ó, em que a gente pode abrir e apoiar no para-choque. E a gente tem aqui uma mesinha. Isso aqui vem de série no carro. Isso aqui já é um conjunto que está em todos os Bronco que vão chegar na concessionária. Nessa versão Wheeltrack não tem nenhum opcional e inclusive esse equipamento. Só que não para por aí não. A gente tem ainda, ó, uma iluminação aqui na tampa do porta-malas. É uma luz de LED muito forte, inclusive, que a gente pode direcionar mais para fora ou mais para dentro do porta-malas. E tem mais coisa ainda aqui dentro. Tomadas. A gente tem duas. Uma de acesso aqui 110 volts no padrão americano, que é aquela tomada de 3 pinos, e uma outra de 12 volts, em que a gente pode colocar, por exemplo, um adaptador aqui para fazer o tipo de carregamento. Ou seja, é um carro completamente pensado para o off-road e para um tipo de utilização mais prática, em que o proprietário quer fazer uma aventura. Ele tem todo um porta-malas bastante versátil aqui. E antes que eu me esqueça, o proprietário está num camping, está no meio do mato, está numa pescaria, como a gente gosta de fazer aqui no Rio Grande do Sul. Trouxe a cerveja, mas esqueceu o abridor. Não tem problema, ó. O Bronco resolve. Tem um abridor de garrafa aqui embaixo da tampa traseira. Ou seja, todo esse carro ele é pensado para uma aventura. E aqui embaixo do capô, bom, a gente já tem um motor que não é exatamente uma novidade em termos de tecnologia. É um 2.0 EcoBoost, o mesmo que a gente já viu no Ford Fusion aqui no Brasil. Só que esse motor aqui ele recebeu uma série de aprimoramentos para poder estar aqui no Bronco, combinado com o câmbio automático e também com a tração 4x4. O câmbio automático tem 8 marchas. Combinado com a tração 4x4 e até o bloqueio do diferencial traseiro, ele oferece até 7 modos diferentes de gerenciamento de terreno que a gente vai ver neste teste. A gente tem então 240 cavalos de potência e 38 kgfm de torque. É uma potência considerável e com muita capacidade para impulsionar o Bronco nos vários tipos de condição que a gente vai ter. E mais um detalhe, ele é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 8 segundos. Aqui dentro a gente tem uma condição peculiar de acabamento. E eu quero dizer peculiar pelo seguinte, ele é luxuoso? Sim, o Bronco é luxuoso. A gente tem um bom revestimento dos bancos, inclusive. Agora, aqui nas portas, a gente tem uma coisa que é diferente dos outros carros, porque aqui não é o luxo a grande prioridade. A prioridade é sim ter um material resistente para que esse carro possa enfrentar qualquer tipo de uso, e inclusive qualquer tipo de, por exemplo, de sujeira. Olha só essa parte aqui de cima. Ele é um material emborrachado, só que ele é macio, em que a gente consegue inclusive apertar aqui. E esse mesmo material está na parte de cima do painel, também suave ao toque, também muito macio. O acabamento aqui do painel, ele é um emborrachado de muito boa qualidade. Então o que a gente percebe? É algo voltado para que o dono desse carro consiga limpar com facilidade. A gente tem alguns apliques aqui nessa cor contrastante, na volta aqui dessa base em que a gente tem aqui dentro. Os difusores de ar também usam essa questão de ser um plástico um pouco mais robusto, mas é um plástico de muito boa qualidade. A gente sente no toque que ele realmente tem um acabamento e um encaixe perfeito. Olha só, o difusor de ar está um pouco virado para o lado e eu vou posicionar ele de volta no lugar. Ó. Vejam como tem um encaixe muito perfeito e muito bem acabado. Ó. Ele não encosta, não tem rebarba nenhuma aqui. O volante desse carro também merece um destaque. Primeiro, a gente não está vendo aqui no centro o símbolo da Ford, como a gente via no EcoSport, no Ka, nos outros carros. Aqui a gente tem o símbolo do Bronco, esse cavalo aqui. Então ele, de certa forma, até esconde os símbolos da Ford. No lado esquerdo, a gente tem o comando das assistências ao condutor. Aqui é exatamente o comando para que a gente mantenha a distância do carro da frente. Aqui o assistente de mudança de faixa, que também pode ser acionado aqui pela haste do pisca-pisca. Volume do comando de áudio. Agora, no lado direito,
a gente tem aqui o acesso aos menus lá do painel. Também temos aqui o atendimento e encerramento das chamadas e avanço das faixas da música, do áudio, né, que a gente está ouvindo. Atrás do volante a gente tem aqui os pedal shifts para troca de marcha manual. Depois as hastes, tanto aqui na direita do limpador de para-brisa, quanto aqui na esquerda do pisca-pisca. Lá no painel a gente passa para outro destaque do Bronco. Ele mescla instrumentos analógicos junto com essa tela, por exemplo, totalmente digital. E aqui, pelo lado direito do volante, eu posso passar para cima para a gente mudar, por exemplo, as funções. A tela multimídia é o Sync 3 da Ford. Ela não é uma tela enorme, ela fica até um pouco pequena dentro desse painel aqui. Mas, no entanto, é uma tela de muito boa resolução e eu acho interessante esse destaque. A gente tem aqui, além do home, a gente tem o áudio, né, a fonte que a gente está ouvindo. Aqui a conexão com o telefone celular. A navegação, e a gente tem aqui uma navegação embarcada, inclusive, que a gente pode buscar por aqui, ó, destinos anteriores. Se eu quero ir para Porto Alegre, vamos ver aqui, ó, Avenida Farrapos em Porto Alegre, eu mando iniciar a rota e ele já vai fazer o cálculo e vai determinar, né, aqui a configuração e qual é o caminho que a gente deve seguir. Aplicativos que estão aqui, né, caso a gente conecte com o telefone, e inclusive as configurações. Mas é uma tela que oferece várias configurações aqui nesse carro. Só que a conectividade do Ford Bronco não para por aí. Ele ainda pode ser, inclusive, conectado com um aplicativo no próprio telefone celular, que é o Ford Pass. Através desse aplicativo, a gente pode dar partida remota no carro, a gente pode saber informações do veículo, como, por exemplo, odômetro e outros detalhes que esse carro também tem. E ainda, né, ao ligar o carro, a gente pode até acionar o ar-condicionado para que quando o motorista está em casa e liga o carro, quando ele chega na garagem para sair com o Bronco, ele já está com o carro climatizado. O ar-condicionado do Bronco ele é digital, de 2 zonas e também automático. A gente tem aqui os comandos para alterar a temperatura tanto na direita quanto na esquerda. Posso baixar tudo, por exemplo. E o mais interessante desse ar-condicionado da Ford, é que a gente já viu também na EcoSport em outros modelos, é que eu tenho 3 modos de ventilação automática. Eu tenho o modo menos intenso, um intermediário e também o máximo. Então ele vai manter, por exemplo, essa temperatura aqui de maneira automática, mas com uma ventilação e com um resfriamento mais interessante, um pouco mais de ventilação aqui para dentro do carro. Se eu não quero usar o modo automático, eu posso simplesmente tirar ele aqui, né? Vou apertar aqui, ó, máximo, e posso programar uma temperatura para cada lado. Por exemplo, aqui 17, 18 graus e 20 graus, um pouco para cada lado. Aqui o direcionamento. Agora aqui, ainda no console central, a gente tem um sistema de mudança das posições das marchas que é giratório, naquele comando que a gente já viu aí no Ford Fusion, por exemplo. Nesse console que tem esse aplique em cinza também de muito bom acabamento. E tem um outro detalhe que eu não posso esquecer, que esse carro está equipado com um carregador de celular por indução, que funciona nesta posição aqui do console. Ele simplesmente colocando o telefone celular, a gente pode já iniciar o carregamento. E tem um outro detalhe ainda do carregador de celular por indução, que ao lado dele a gente tem 2 portas USB aqui nessa posição. Uma USB-C, essa nova que os celulares estão vindo, e a outra a porta USB normal, e ainda uma tomada 12 volts. O Bronco é um carro pensado exatamente para uso no fora de estrada, e para isso ele facilita muito a vida de quem não tem tanta experiência assim. Primeiro com essa função aqui, que é o chamado piloto automático para quem não está acostumado com off-road. Basta apertar aqui e ele vai manter em uma velocidade aí de cerca de 20 km por hora, ele vai manter o carro andando, fazendo tudo sozinho. Nesse outro botão a gente bloqueia o sistema de tração, 50% no eixo da frente, 50% no eixo de trás. Vou na diagonal para vir para cá, ó. Controle de estabilidade. Esse botão aqui desliga o controle de estabilidade. E aqui na direita está um outro grande destaque. É o bloqueio do eixo traseiro. Vem aqui para mim. Vocês lembram lá da Fiat Strada Adventure Locker, que pinava o diferencial e obrigava a tração dianteira a ficar 50% em cada um dos 2 lados? O Bronco, não da mesma maneira, mas faz a mesma coisa. Ele, no momento em que um lado do carro ele está patinando, ele bloqueia o diferencial através desse botão aqui e faz com que as 2 rodas girem ao mesmo tempo. E se num lado a gente tem aderência, a gente consegue sair de um obstáculo.
Agora, aqui no botão giratório é que está o Go to Modes, que é o sistema, em uma tradução livre, para avançar por qualquer terreno, ande, vá por qualquer terreno. Girando este botão aqui, a gente tem os modos de condução que aparecem ali no painel. E eu vou começar pelo modo Eco. Esse modo, ele prioriza a tração nas rodas dianteiras. Então, se a gente voltar lá para aquele sistema, essa tela aqui, e no momento em que a gente estiver, por exemplo, andando com o carro, a gente só vai ver o carro tracionando nas rodas dianteiras. Eu posso, inclusive, alterar aqui, ó, e eu vou acelerar, e a gente pode mostrar ali na tela, justamente que a única roda que vai tracionar é a roda da frente, ó. Ó, a gente teve ali apenas a marcação da tração nas rodas dianteiras. E a ideia é exatamente essa, que ele priorize a tração na frente no modo econômico. Girando aqui, eu passo para o próximo modo de tração, que é o esportivo. Mas ele tem o normal antes. Aqui, tá aqui o normal. No modo normal, ele faz um gerenciamento automático de todo o sistema, seja para uma necessidade, por exemplo, do uso da tração 4x4, ou num dia de chuva em que o motorista, por exemplo, queira utilizar o carro de uma maneira um pouco mais segura, ele pode jogar um pouco de tração lá para trás. Vamos para frente, tem outros modos. O modo normal, o modo eco a gente já viu. O modo esportivo, ele prioriza, por exemplo, as respostas. Ele mexe nas respostas do acelerador, respostas do câmbio. Ele vai fazer com que as trocas de marcha aconteçam em rotações mais elevadas, por exemplo, ao contrário do modo eco, que vai deixar o carro com respostas muito mais lentas, para que a gente tenha uma condução bem mais econômica de combustível. Então esse modo aqui para andar na estrada é o ideal, porque o carro vai ficar muito mais nervoso e muito mais interessante. E a gente tem aqui outros modos para o uso, por exemplo, no off-road. Aqui é o modo escorregadio. A gente não tem, por exemplo, neve praticamente aqui no Brasil, tirando esse ano que a gente teve um evento aqui no Rio Grande do Sul, mas é muito difícil da gente ter esse tipo de condição. Mas para que ele é útil? Para uma grama molhada, um paralelepípedo molhado, por exemplo. E tem outros modos aqui, além do escorregadio. O que mais que a gente tem aqui pela frente? Esportivo, eco, normal. Aqui estão os outros, então, os outros modos de off-road. Aqui a gente tem o modo de lama e terra e também outros modos ainda para o uso em uma condição de fora de estrada. Aqui tem um modo adequado para usar na areia, rocha, em que esse modo de rocha ele é interessante, porque aqui o que ele vai acontecer? O Bronco, ele vai reduzir as respostas no acelerador, vai bloquear o diferencial, a gente percebe inclusive ó, que a tração já está na frente e atrás quando ele está acionado, e vai fazer com que o carro tenha reações bem lentas, porque a condição ela é muito adversa. E uma outra coisa legal é que esse carro ele tem um revestimento dos bancos muito interessante. Ó. A parte central aqui ela é perfurada, a lateral também tem esse outro revestimento em couro, o descansa-braço ainda também tem esse revestimento aqui em couro e é um material de muito boa qualidade. E como eu disse, esse carro aqui vem em versão única, é a Wide Track, também tem o teto solar, que a gente pode basculá-lo ou então abrir ele completamente e a gente tem aí né, um outro tipo de conforto aqui dentro. Se na frente os bancos são confortáveis com ajustes elétricos, aqui atrás também tem muito requinte. Primeiro que o material aqui, aquele suave ao toque, a gente também vê nessa parte aqui das portas. Uma outra coisa é a posição que a gente tem aqui atrás. Apesar da gente não ter, por exemplo, muito espaço entre o banco e as minhas pernas, eu tenho uma boa posição em que eu consigo enxergar o para-brisa ainda até, de certa maneira, por cima dos ocupantes da parte da frente. O encosto é muito bom, ele está na medida certa, ele não está nem muito deitado, nem muito para frente. E tem uma outra coisa, o revestimento dos bancos aqui atrás é muito interessante, porque ele segue naquele mesmo padrão de couro e ainda tem essa bolsinha aqui, ó, para a gente carregar algum tipo de objeto. Isso aqui é digno de uma mochila de grife. A gente ainda conta com a saída do ar-condicionado para o banco traseiro. Aqui embaixo ainda tem mais uma tomada de 110 volts do padrão americano de 3 pinos. E aqui a gente deixou essa mochila justamente para poder ter uma ideia de como é que é o espaço, né? Como eu disse, não é um espaço tão grande, mas é um espaço muito adequado para o ocupante aqui do banco traseiro. A gente tem uma condição de visibilidade nesse carro muito interessante, muito boa por sinal, porque apesar dele ser um SUV, o para-brisa ele
nos dá uma sensação até dele ser um pouco curvado aqui, e a visibilidade dele é muito boa. O tamanho dos vidros que a gente tem aqui, com o banco numa posição mais elevada, é muito legal. E uma outra coisa, a gente está andando agora num piso irregular aqui, de pedra irregular, e a gente praticamente não sente nenhum ruído, nem nada, nenhum barulho de acabamento aqui dentro. O carro realmente ele é muito robusto, tem uma construção muito firme em termos de acabamento. Ele passa, é claro, um pouco dessas ondulações, né, dessas imperfeições para cá, ele balança um pouco, mas justamente porque a gente está num SUV. Agora, comparado com outros modelos SUV que a gente tem, olha, aqui no Bronco não dá para reclamar, porque a suspensão é relativamente macia para o carro que a gente está andando aqui. Para essa primeira condução, a gente vai utilizar o carro no modo Eco. Esse modo, o que ele faz? Ele diminui as respostas do acelerador e também faz com que o carro troque as marchas em rotações mais baixas, com que o carro não estique, por exemplo, as marchas. Então, nessa condição em que a gente está, a prioridade aqui é com que ele consiga economizar combustível. E nesse primeiro momento, nesses quilômetros que a gente já rodou com ele aqui, a gente está até com um consumo aceitável para esse carro aqui, tendo em vista que a gente está num SUV de porte médio e motor 2.0, turbo, enfim, com várias coisas. A gente está com 8,4 km com litro nesse ciclo urbano que a gente está fazendo, prioritariamente usando o modo Eco. Então, a gente pode ver o seguinte, ó, eu vou dar uma aceleradinha para a gente perceber o seguinte, o quanto ele tem de delay no modo Eco e que a gente não vai encontrar em outros modos. Olha só, ó, ele acelera e até canta pneu no modo Eco, só que demora um pouquinho. A gente pode ter, por exemplo, uma resposta mais rápida no modo normal, em que aí sim a gente já vai mudar um pouco a configuração do carro, o carro já vai passar um pouco mais, né, de resposta, e ele vai inclusive acionar o diferencial traseiro caso o carro entenda que a gente precisa, por exemplo, de uma arrancada rápida ou precise de mais estabilidade, por exemplo. Então, eu vou deixar esse ônibus agora avançar um pouco mais para que eu possa arrancar agora do zero. E lembrando que esse carro tem start-stop, ele está acionado agora. Vamos arrancar? Estolei o carro. Ó, é muito diferente quando a gente está no modo Eco e quando a gente vai para o modo normal. A arrancada no modo normal não deixa o Bronco cantar pneu, justamente porque ele distribui a tração entre os eixos dianteiro e traseiro, o que não acontece quando o carro está puramente no modo Eco. Então, a gente consegue ter essa diferenciação. E quando é necessário, para esse tipo de arrancada, por exemplo, ele joga inclusive a tração para as rodas de trás no modo normal, para que o carro possa arrancar de uma maneira mais imediata. Agora eu vou voltar para o modo Eco, porque a ideia aqui é que a gente possa fazer, por exemplo, uma economia maior de combustível, e a gente vai ver até, antes da gente sair aqui da cidade, o quanto ele vai chegar nessa economia de combustível. Por enquanto, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, a gente está aqui com 8,4 km com litro. Então é um consumo ainda bastante razoável para esse tipo de condução. E a gente já rodou aqui cerca de 7,3 quilômetros. Mas para a gente ver ele um pouquinho nesse desempenho dentro da cidade, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que a gente tem duas lombadas aqui na sequência e eu vou passar nelas a cerca de 40 km por hora para a gente ver como é que ele vai se comportar e para a gente ver, por exemplo, a suspensão. Acelerei aqui, 40 km por hora, não vou frear. Olha, passou e passou muito fácil nessa lombada. Ela, claro que o carro ele passa e ele não dá aquele soco, aquele tranco, né? Ela não dá fim de curso em nenhum momento, essa suspensão, para esse tipo de condição. É lógico, o carro é preparado para um uso completamente adverso em relação a esse aqui. Então a gente percebe o seguinte, que ele passa a 40 km por hora numa lombada, inclusive com uma certa maciez. A gente não está fazendo isso com a ideia de que as pessoas passem a 40 km por hora numa lombada. É justamente para a gente poder experimentar o comportamento do carro em algum tipo de situação. Por exemplo, aqui tem alguns buracos, ó, a gente pode até, ó, perceber, ó, a gente quase não sente aqui os buracos em que o carro está passando. É uma suspensão que filtra muito bem a irregularidade e que tem uma capacidade de transmitir conforto para cá, para os ocupantes.
as assistências que esse carro oferece para o condutor, que por sinal é um conjunto muito completo, uma delas é o alerta de carro no ponto cego. A gente está vendo aqui, ó, que ele vai me indicar lá na ponta do espelho retrovisor a presença de um carro no meu lado esquerdo. Aquele LED que está lá na ponta, ele acende quando ele identifica então a presença do carro, justamente para me alertar quando existir algum outro veículo, por exemplo, em algum dos pontos cegos do carro. E uma outra questão que a gente já falou e já mostrou aqui é justamente o Start-Stop, que eu posso inclusive desativar por este botão aqui no painel, e aí ele vai manter o carro sempre ligado, ainda que eu pare em um sinal de trânsito. Mas eu vou manter ele ligado, porque daí o que vai acontecer? Ele vai desligar o carro nas paradas, né, nos semáforos, e o carro vai poupar combustível. Mas tem uma outra coisa legal aqui, que é a frenagem autônoma. Esse carro ele está dotado de um sistema de assistência ao motorista, inclusive ativo, em que ele é capaz, por exemplo, de me manter a um limite de velocidade. Eu posso programar uma velocidade para que ele não avance e assim não tome multa em um determinado controlador, por exemplo. E eu também posso programar uma distância em que eu quero ficar do veículo da frente. Isso é mais útil na estrada e a gente vai ver isso depois. Mas aqui dentro da cidade, o que nos interessa mostrar é, por exemplo, quando um outro carro à nossa frente parar, que é o assistente autônomo de frenagem. Quando a gente chegar, por exemplo, em uma condição de semáforo, em que a gente precisar parar o carro, ele faz isso sozinho, porque o carro vai identificar que o outro veículo à frente está reduzindo e está até parando, e ele vai gradativamente, sem que eu precise pisar no freio, vai fazer essa manobra e vai executar essa condição. E a gente vai testar agora o assistente de frenagem, né? Já programei aqui na frente e ele vai reduzir à medida que ele identificar que a gente tem um carro à nossa frente e vai inclusive parar. Ele já está reduzindo aqui, ó. Já estou percebendo a frenagem. O carro saiu da frente e ele vai reduzindo até o momento então que ele para o carro sozinho. E agora vamos testar então como é que vai funcionar o sistema de frenagem autônoma. Ele já identificou que os carros à frente estão parados e já fez eu reduzir a velocidade. Só que como os carros andaram agora, o que ele vai acontecer? Ele vai novamente me colocar de volta para os 30 km por hora, que é a velocidade em que eu programei. E no momento em que eu aumento aqui inclusive a velocidade, ó, pelo botão aqui, pelo comando na direção, ele vai mantendo essa velocidade. E eu posso programar uma distância, inclusive, para que eu fique dos carros que estão à minha frente e não avance disso. Por exemplo, eu programei aqui para a distância mais perto, então ele vai chegar o mais perto possível do outro carro e vai frenar sozinho, Ó, agora ele já está reduzindo. Ele já está reduzindo bem a velocidade, ele está programado para 60 km por hora, reduziu. Só que agora o outro carro na frente avançou, ó. E ao mesmo tempo agora, ele vai andar sozinho. Então o que ele vai fazer? Ele vai me colocar de novo até os 60 km por hora, se ele identificar que a gente tem espaço para isso. A gente está vendo a marcação aqui, ó, no painel, ó. Essa indicação verde me indica que a programação ali, ela tá para que o carro ande até 60 km por hora. Só que como eu tenho outros carros na minha frente, ele não vai andar e vai inclusive frear sozinho, que é o que ele está fazendo agora, porque os outros carros também estão reduzindo. Então o que acontece? À medida que os carros da frente acelerarem agora, ó, ele já começa sozinho, sem que eu pise no acelerador, a retomar a velocidade de novo. E pode andar até os 60 km por hora. Não vai porque os outros carros não estão e ele está mantendo essa distância. Mas é muito interessante esse tipo de assistência. É muito legal, porque a gente não se preocupa, por exemplo, em manter a velocidade. O carro faz tudo isso sozinho. E agora que a gente está se aproximando aqui da saída de Porto Alegre, para a gente pegar a estrada, vamos ver como é que ficou o consumo urbano do Ford Bronco. A gente ficou com um consumo surpreendentemente bom, até porque a gente está andando com o ar-condicionado ligado. A gente ficou em 9,5 km com litro. Então, para um carro desse porte e para esse consumo, para esse ciclo urbano, completamente urbano que a gente fez aqui, com sinaleira, com anda e para do trânsito, ele é realmente um consumo bastante interessante para um carro desse porte, até porque a gente está falando desse motor 2.0 turbo a gasolina. Então, para um consumo urbano, 9,6 km com litro é uma boa média do Ford Bronco. Agora a gente vai então passar para a estrada e aí a gente vai ver se essa média dos 9,6 km com litro vai se manter.
eu vou zerar o computador de bordo para que a gente justamente consiga fazer a média de consumo essencialmente rodoviário. A gente já percebeu ali que dentro da cidade a gente ficou em 9,6. Agora a gente vai ver como é que ele se comporta no consumo na estrada. Bom, a gente também consegue utilizar aqui esses assistentes que o Ford Bronco nos oferece. Eu já programei para que ele ande até 100 km por hora no controle de cruzeiro. Mas como ele é um controle de cruzeiro ativo, se eu tenho, por exemplo, um automóvel aqui na minha frente, como é o caso em que a gente tem agora, por exemplo, esse Uno preto que está indo aqui na nossa frente, ele não está andando a 100 km por hora. Então, o carro agora, ele está mantendo a distância que eu programei ali no painel e também a velocidade que o carro da frente estiver andando. Eu vou esperar esses carros passarem e eu vou passar para a faixa da esquerda, porque daí o que vai acontecer? Ó, se esse carro aqui está andando a 80, na faixa da esquerda agora o trânsito está um pouco mais rápido do que o que a gente está andando agora. Então o que vai acontecer? Ó, já me deu o alerta ali do ponto cego de que tem carro, eu estou passando agora para a esquerda, e como esses carros aqui estão andando mais rápido, o que ele vai fazer? Ele vai acompanhar o fluxo e chegar até o limite dos 100 km por hora. O que aconteceu agora? Eu saí de trás do carro que estava a 80 km por hora e entrei na faixa que estava mais rápida. Ele já aumentou a velocidade e já está inclusive apressando até os 100 km por hora, que é o máximo que eu programei aqui para ele manter. Então, por exemplo, ó, agora aqui 99, quase 100 km por hora está a velocidade aqui do Ford Bronco. Mas no momento em que eu faço uma manobra e entro atrás de um outro carro que está mais devagar, olha só, a gente percebe o seguinte, que ele já baixou para 95 km por hora. Vamos atrás desse carro preto agora aqui, ó. Ele acelerou e ele precisa manter a distância sozinho, ó. Automaticamente ele já freia e já está baixando a velocidade e vai manter a distância agora que já está programada ali. E um outro assistente que esse carro aqui possui é o sistema de manutenção de faixa. Ele mantém o carro dentro da trajetória. Em alguns outros carros eles fazem apenas a correção das faixas, mas esse aqui, o Ford Bronco, ele corrige e também mantém o carro dentro da trajetória. Por exemplo, ó, vou jogar ele um pouquinho para a direita, ele está me trazendo de volta para a esquerda e ele vai agora manter o carro no centro, só que eu tirei a mão do volante, então em algum momento ele vai perceber que eu estou sem a mão no volante e vai me obrigar a voltar as mãos no volante, como agora, por exemplo, ó, mantém as mãos no volante. Novamente, peguei de novo aqui no volante. Vamos tentar de novo para mostrar, ó. Eu vou agora para a direita, tá? Para a gente poder mostrar essa faixa da direita. E ele vai, inclusive, trazer de volta a direção para cá. Vamos mostrar aqui então, porque ele vai mexer na direção, ó. Vou jogar ele para a direita. Ele sozinho já está fazendo a correção agora aqui nesse momento, está trazendo o carro de volta. E agora ele vai manter o carro dentro da trajetória, olha só. Ele percebe que ele tem uma curva na esquerda, ó, e ele está jogando o carro agora para a direita. Até que, depois de um tempo em que ele percebe que o motorista não está com as mãos no volante, ele dá a ordem para o condutor assumir de novo o controle do carro. Como a gente está nessa curva para a direita, o que ele vai fazer agora? Ele vai comer a faixa da esquerda se eu tirar a mão do volante, olha só. Já começou a comer e ele já começou a corrigir, ó. Perceba que o volante está se mexendo suavemente para um lado ou para outro, para que ele entenda e mantenha o carro de novo dentro da trajetória. E agora ele entende que eu estou com as mãos fora do volante e ele manda que eu ponha. E depois, ó, ele inclusive dá esse alerta sonoro para que eu volte, inclusive, a colocar a mão no volante e retome o comando do carro. Então ele dá dois alertas. Ele dá um verde, por enquanto só visual ali no painel, para que o motorista então coloque as mãos. E no momento em que ele percebe que o motorista não fez o ato de colocar a mão no volante, aí ele dá um comando vermelho e inclusive dá esse alerta sonoro para que a gente assuma o comando de novo. E a gente tem então três modos que a gente pode usar numa condução, por exemplo, em viagens como é em rodovia, como a gente está fazendo agora. O modo Eco, o modo normal e o modo Sport. No atual momento eu estou usando o modo Eco e eu, surpreendentemente, eu estou com uma média excelente de consumo para esse carro. Ele está fazendo agora aqui só na rodovia um consumo de 13,6 km com litro. E eu vou fazer uma retomada, eu estou aqui a 80 km por hora, o limite é 100, a gente vai dar uma acelerada aqui para ver como é que ele se comporta. Afundei o pé, nossa, ele empina a frente,
e ele acelera mesmo muito rápido, ele joga muita potência para o motor. E isso que a gente estava no modo Eco. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no modo normal, para que a gente possa comparar e sentir a diferença de um modo para outro. Vamos de novo aqui, ó, 80 km por hora, eu vou presetar de novo aqui e vamos acelerar. Uma diferença sutil, muito sutil em relação ao modo Eco. Mas agora eu quero ver como é que ele vai se comportar no modo esportivo, que aí esse carro sim tende a nos dar uma resposta bem mais intensa. Eu já percebo ali, ó, o painel ele saiu do azul, do fundo dos instrumentos em azul, que ele estava antes, e já assumiu num tom vermelho para poder identificar um pouco dessa esportividade. Deixa eu dar uma reduzida um pouco mais, vou baixar de 80 para poder acelerar mais. Vamos lá, 1, 2, 3 e... afundei o pé. Aqui sim, ele já consegue ganhar potência com muita agilidade. Nossa, até passei do limite. Ele consegue ganhar potência com muito mais agilidade e é muito legal perceber como é que esse carro empina a frente, joga a traseira para baixo e gruda no chão. Ele tem muita estabilidade para ser um carro off-road, para ser um carro de proposta aventureira. Ele é muito agarrado no chão, muito agarrado. A gente pode inclusive fazer até um outro teste aqui, ó. Vamos voltar para o modo esporte, que eu quero experimentar como é que ele se sai para fazer uma mudança repentina de faixa. Tá firme aí, Lucas? Firme. Prepara aí, ó. 1, 2 e... olha só, se segura bem, ele agarra muito. A gente está num carro com mais de 20 centímetros de altura em relação ao solo. E mesmo assim, o carro teve um comportamento praticamente de um automóvel sedã ou de um automóvel esportivo, inclusive. Por quê? Porque com a tração nas 4 rodas, ele entende a mudança de faixa, ele entende a necessidade de tracionamento e acaba fazendo com que o carro se mantenha na trajetória. A gente percebe uma oscilação da carroceria, é óbvio que isso vai acontecer, até porque isso é uma mudança muito brusca de condução, né? É uma mudança de faixa muito brusca. Mas perto de outros carros SUV que a gente experimentou aqui no canal, esse aqui realmente ele foi o que se comportou de maneira mais firme e mais agarrada no chão. Se saiu muito bem o Bronco nessa prova aqui que a gente fez de mudança de faixa. Algumas aceleradas depois, a gente experimentou ali, né, os modos diferentes, demos umas aceleradas bem firmes para poder experimentar o desempenho desse motor EcoBoost, e aquele consumo que a gente estava lá em 13 km por litro, aqui eu já baixei para 11,9 agora. Vamos chegar nos 12 até o final desse percurso. Mas é muito interessante, eu acho que a gente fecha esse primeiro vídeo do Ford Bronco com uma impressão muito positiva. Primeiro, ele é um carro muito confortável, ele é um carro gostoso para andar, seja na cidade, seja na estrada. Além disso, ele tem uma capacidade off-road muito grande, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo que a gente vai fazer com o Ford Bronco. E o principal, é um carro muito tecnológico, repleto de assistências ao condutor, que nos ajudam a andar tanto dentro da cidade quanto na estrada. E isso se traduz em muito conforto e muita segurança, porque a gente pode fazer viagem longa com esse carro sem se cansar e sem ter problema, por exemplo, de algum deslize e acabar provocando um acidente, porque o carro vai estar sempre atento e vai evitar ou pelo menos mitigar que o motorista sofra, por exemplo, algum acidente com gravidade. Olha, o balanço desse carro é muito positivo, porque ele é versátil, confortável, muito estável e muito gostoso de andar. Então, vamos acompanhar depois no próximo vídeo o desempenho off-road do Ford Bronco. Tchau e até a próxima! Se tu gostou do vídeo, então por favor te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade e ativa também o sininho. E nos encontre nas outras redes sociais, Facebook e no Instagram.